Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. Hoje nós vamos tentar responder a uma pergunta que muita gente faz, entre cristãos e não cristãos. A questão do milagre. Claro, todo mundo sabe que, mesmo quem tem pouco envolvimento com a Bíblia, sabe que no contexto do povo de Deus, os milagres ocorriam até com determinada frequência. Evidentemente não era uma coisa corriqueira, senão não seria milagre, né? Mas aconteciam de forma bastante abundante. Então, no ambiente cristão, a ideia do milagre tem tudo a ver, até porque faz parte da prova ou da exposição do poder de Deus atuando no grupo de pessoas que alegam falar em nome dele. O apóstolo Paulo tem um versículo que diz que os milagres são a credencial que os apóstolos apresentavam para documentar que eles falavam de fato em nome de Deus. Deus confirmava o que eles ensinavam de novo, né, na nova aliança, com os sinais e prodígios que estes faziam. Agora, a dúvida que surge, entre outras, e quando ocorrem milagres inegáveis fora do ambiente cristão? Em outras religiões que não tem nada a ver com a Bíblia, nem com Jesus, nem com nada da fé cristã. E aí? Quem é que está operando para que esses milagres aconteçam? Quem usou o seu poder espiritual para realizar e operar esses milagres? Foi Deus, de alguma maneira, confirmando a ideia de que vale a boa intenção do coração da pessoa, Deus opera? Ou foi o diabo, que para prender as pessoas no erro usa o seu poder e opera milagres? Ou foi o poder da fé da própria pessoa ou de quem fez o ritual? Enfim, quem está por trás dos milagres operados fora do ambiente cristão? Você sabe a resposta? Está no ar o Vejam Só. Vamos ver quem é que vai falar conosco hoje a respeito dessa questão dos milagres feitos fora do ambiente cristão. Conosco, estreando no Vejam Só, seja muito bem-vindo, pastor Hermenegildo Cândido de Oliveira Martim, que é ministro da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Campo Limpo Paulista, além de advogado. Ele é mais conhecido como pastor Gildo, né? Gildo Martim. Sim. Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Muito obrigado, né? A paz seja contigo. É uma alegria muito grande poder estar participando de um programa, o qual a gente sempre acompanha. E eu trago um abraço, né, dos meus pastores, né? Pastor Mário de Oliveira, pastor Rocco de Gílio e pastor Dirley Gonçalves. Muito obrigado, retribua, por favor. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Na cidade de Campo Limpo Paulista, próximo a Jundiaí, no estado de São Paulo. Então, faz parte da grande São Paulo, assim, se a gente pensar na grande São Paulo como grande, né? Alguns confundem a cidade de Campo Limpo Paulista com o bairro de Campo Limpo aqui de São Paulo. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá bom, município de Campo Limpo Paulista. Sim. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Do outro lado, você já conhece o pastor Ignaldo L. de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção, ele que é escritor, inclusive, toda vez que escreve alguma coisa, lança aqui. Seja bem-vindo, pastor Ignaldo, o homem dos sonhos. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, e até um tema bem, acho que importante, interessante esse, né? Esclarecedor, hoje que a gente vai estar lidando. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui. O senhor pastoreia? Sim, pastoreio. Lá no Vale da Bênção, sabe que lá é um complexo de coisas, né? Então a gente acaba se envolvendo em muitas coisas. Então eu sou professor lá no seminário, sou professor de história na escola, sou vice-presidente do Centro Evangelístico e trabalho no Sim Israel e faz bico nas outras áreas também, né? A gente sempre se envolve com tudo lá. Tá, muito bem, muito obrigado, pastor Ignaldo. Muito bem. Você vai entrar no site www.vejamsó.com.br e vai responder a seguinte pergunta, inclusive para concorrer ao kit da Jô Rezende. Já já você vai ver o kit aí. Em sua opinião,
Quem opera nos milagres feitos fora do ambiente cristão? Primeira resposta, Deus. Se o milagre aconteceu, foi Deus que fez. Afinal de contas, né? Se não fosse Deus, não seria milagre. Segunda resposta, Satanás. A antiga serpente, o enganador, o mentiroso, né? O adorador de São Jorge, porque o objetivo dele é enganar, prender, destruir, matar, enfim. Então ele usa essa artimanha para prender as pessoas. Terceira resposta, a fé daquele que intercede, né? A fé tem poder, a fé como elemento humano, né? Ela produz coisas, então é a fé que está operando. Quarta resposta, a divindade cultuada. Uai, né? Se o milagre aconteceu no ambiente, sei lá eu, do budismo, então foi Buda, ou espírito de Buda, que operou ali, né? Se foi num sacrifício para a deusa Krishna, né, do hinduísmo, foi Krishna que operou. Enfim, a divindade cultuada. E a última resposta é a famosa não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na que você entende ser a que mais se aproxima da sua opinião e você pode ganhar o kit da Jo Rezende. Hoje é o grande dia, porque durante toda a semana as pessoas votam. Quem não ganhou o brinde da grade já está concorrendo ao kit da Jo Rezende. Bem, vamos lá. Pastor Gildo, o senhor é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular, que quando se instalou no Brasil tinha o nome de Cruzada Nacional de Evangelização, né? Isso. Ou de evangelismo, não lembro? Evangelização. E assim, percorreu o Brasil com tendas e tal, proclamando que Jesus salva, liberta, Batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, cura e vai voltar. Então a cura, principalmente naquele movimento de tendas, foi algo muito usado, muito usado pelos pioneiros da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. E que defende que Jesus continua curando até hoje. Até hoje. Muito bem. Então, quando a cura acontece na Igreja do Evangelho Quadrangular, ninguém tem dúvida. E quando acontece fora do ambiente cristão? Quem que está operando, pastor? A cura, né, como foi dito, ela é uma dos pilares da nossa doutrina. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele continua operando. No entanto, a questão ela não é tão pacífica e tão simples, né, quando acontece no ambiente fora. E a gente está aqui para discutir, para conversar. E eu entendo, né, a priori, que se nós falarmos que Deus só opera no ambiente cristão, nós estaríamos limitando, né, o agir de Deus, porque a própria palavra de Deus nos ensina que Ele é grande e a sua grandeza é imensurável, não tem como medir. Então daí a gente ia falar, não, Deus ele age até aqui e daqui para frente ele não age mais. Então, por Deus ser um Deus que age no individual, né, experiências individuais, né, que a gente pode até mencionar agora Cornélio, né, que não estaria inserido dentro de um contexto, né, cristão, vamos dizer assim, porque ele era um oficial romano, né, mas ele teve experiências, né, que antecederam o encontro dele com o apóstolo Pedro. Então eu acredito que a enquete, a questão, ela deve ser vista cada caso um caso. Se a gente vê de uma forma genérica, vamos dizer assim, a regra, né, no ambiente cristão é Deus. Fora do ambiente cristão, né, quem poderia? Mas por que Deus não pode também curar fora do ambiente cristão, né? O José Pereira de Souza, que mora em Piracicaba, interior de São Paulo, aliás, linda cidade de Piracicaba, que não tem pamonha. Eu fui lá pregar, fizeram uma encomenda lá na minha casa, traz um monte de pamonha, cheguei lá na escola dominical, né? A Igreja Presente Independente, fui pregar lá. Aí, pessoal, me ajuda aí, porque eu preciso levar pamonha para casa. Reverendo,
Não é assim não, viu? Porque é difícil achar pamonha aqui. A fama da cidade, fazem pamonha por aí, dizem que é de Piracicaba. Mas tudo bem. José Pereira de Souza, de Piracicaba, em São Paulo. O milagre pode acontecer pela misericórdia de Deus em favor de quem está pedindo, mesmo que a petição não esteja sendo feita adequadamente. Ele está concordando com o senhor. Sim. Ou pode ser realizado o milagre através da ação do diabo, para enganar a pessoa que está pedindo, fazendo com que ela permaneça no erro. Falsidade é com ele mesmo. E o que o pastor Aguinaldo, do Centro Evangelístico Vale da Bênção, ele hoje está aqui, porque ele é entre outras coisas, é um apologeta, né? Então, os apologetas são aqueles que se debatem com as outras religiões, com os outros tipos de fé, né? Como é que o senhor vê essa questão dos milagres feitos fora do ambiente cristão, pastor Aguinaldo? Eu acho que é muito bom partir de onde o pastor falou mesmo, né? Porque quando a gente fala ambiente cristão, as pessoas podem pensar, é só lá dentro da igreja. Mas não é isso exatamente. Quando ele deu o exemplo de Cornélio, acho que o exemplo de Cornélio é muito bom, porque o Cornélio, ele tinha um contato com Deus verdadeiro. Ele tinha contato com o Deus de Israel. Então, quando ele se relacionava com Deus, que ele orava, jejuava, dava esmolas, ele fazia isso a partir de onde? A partir da escritura do Antigo Testamento. Então, ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Aí eu fiquei pensando, recentemente foi lançado um livro assim, Deus não é cristão e outras provocações. O que o autor queria dizer? Que Deus ele pode ser encontrado em qualquer região. Aí é onde a gente tem que pôr um ponto, não é bem assim a coisa, né? Então a grande preocupação que eu acho que a gente até tem que trazer aqui, as pessoas elas têm a noção de que tudo que é sobrenatural é divino, e não é bem assim. Existe uma maneira certa de se relacionar com Deus e uma maneira errada de se relacionar com Deus, mesmo quando a pessoa vai atrás de milagres. Então, por exemplo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. De repente as pessoas elas querem se relacionar com Deus, mas não através de Jesus, através de qualquer outro mediador. Aí a coisa começa a ficar complicado. Então, dentro de qualquer milagre, a primeira coisa que tem que se perguntar é qual é a fonte? Né? Porque você pode ter um sobrenatural que a fonte não é Deus. E eu lembro aqui uma época quando aconteceu o 11 de setembro, aí estava correndo na internet uma profecia que era de Nostradamus, que segundo eles, que também não era de Nostradamus, depois eu fui saber a origem, não tinha nada a ver, mas era segundo eles essa profecia de Nostradamus e já estava confirmando a derrubada das torres, né? E quando o pessoal vem perguntar e o pessoal vem falar, você tem que ter uma resposta. Então eu sempre pergunto assim, qual é a fonte do Nostradamus? Ah, eu não sei. Você devia ler. Ele fala que ele colocava um vapor e surgia um espírito, que era o Brânquios, né? Chamado de Brânquios, e que dava as profecias dele. Aí eu pergunto, é uma fonte segura esse Brânquios? Ele é de Deus? Quem é ele? Né? Então as pessoas têm que pensar nisso. Os milagres, eles podem acontecer fora do ambiente cristão? Pode. Porque às vezes a pessoa, ela já ouviu o evangelho, ela ouviu falar de Deus, ela tem alguma noção básica. Agora, se a pessoa vai se relacionar com Deus e ela vai buscar outras fontes, outros mediadores, aí a coisa fica complicada. Aí ele abre espaço para uma intervenção enganosa e demoníaca, que é muito que a gente tem por aí. Acho que é uma necessidade assim, de esclarecer as pessoas, até porque muitos dos milagres que a gente vê por aí, a pessoa não confiou em Deus, ela confiou em outra coisa qualquer, menos em Deus. Aí ela não confiou em Deus, ela não invocou Deus, ela não falou em Deus, mas foi Deus quem fez, aí fica complicado, né? Deus recebeu honra? Não recebeu. Então, quando você se afasta do ambiente cristão total e você começa a pensar em outras divindades, né? Outros deuses, entre aspas, aí você abriu espaço para milagres satânicos que são verdadeiros enganos. Né? Mas aí a gente vai cair num problema. Se o diabo tem capacidade de operar maravilhas, as credenciais que o apóstolo Paulo diz que apresentou junto com os demais apóstolos e que eles estavam falando a verdade, trazendo doutrina nova, né? E o próprio Jesus, da mesma maneira, né? Ele dizia que era para crer nele por causa dos sinais que ele fazia. Então, e aí? Se o diabo pode fazer a mesma coisa, como é que fica? Né? Então, deixa eu só... isso a gente vai aprofundar depois, próximo bloco, provavelmente, mas antes eu queria dar a palavra para o pastor Gildo. Pastor Gildo, o senhor disse que é possível que Deus atue fora do ambiente cristão.
em qualquer circunstância ou existem, sei lá, como se diz, fatores necessários para isso? Eu entendo que Deus não vai realizar nada se não houver um propósito. Na prática, né, como pastor de uma igreja local, já vi muitas vezes pessoas, né, testemunharem que ouviu uma voz, né, e entendem como sendo Deus, trabalhando, abrindo uma sepultura, um trabalho ali de satanismo, violando sepultura. Então, Deus falou com ele num ambiente totalmente avesso ao que nós estamos acostumados. Também já ouvi pessoas, na simplicidade, né, falar assim: pastor, eu estava naquele lugar, mas eu sempre pedi para Deus, né? No coração delas, elas achavam que estavam no lugar certo, até que num dado momento eles encontram, né, a quem eles buscavam, como acontece em Atenas, que o apóstolo Paulo, né, ele se refere àquele povo porque havia se levantado ali um altar ao Deus desconhecido. Então eles adoravam tantos deuses, mas tinham ali que eles também buscavam e não sabiam, né? E o apóstolo Paulo fala: hoje eu venho anunciar o Deus desconhecido que vocês estão buscando. Mas deixa, né, eu perguntar um negócio para o senhor. Pois não. Por que quem ouviu a voz de Deus enquanto estava abrindo uma sepultura para violar o cadáver, por que o senhor acha que foi Deus que falou com ele? Porque tem inúmeros elementos. Eu vejo assim, a oração intercessória, pessoas buscando, familiares, que nesse caso eu conheço, era a esposa que era cristã e intercedia por aquele marido que estava indo a passos largos para o inferno. Não, bem na hora que ele está fazendo despacho, Deus vai falar com ele, não tinha outra hora, na hora da barba. Mas falou bem assim: aqui não é o seu lugar. Então por isso que eu volto àquela... Como é que é o negócio? Aqui não é o seu lugar. Bom, aí não era o diabo que estava falando. Sim, evidentemente. Ele ouviu isso? Ouviu isso. E isso mexeu com ele, deixou o companheiro dele de trabalho, pegou o carro. E o diabo não fez nada? Fez, o ameaçou, né? Mas quando ele começou, e a esposa percebeu que ele estava perturbado, diferente das outras vezes, ele não conseguia deitar, ele estava muito inquieto, e ela perguntou, e ele falou que ele estava sentindo a presença de Satanás do lado dele, ameaçando ele. Ela mandou ele entregar, ela falou: então vamos orar e confessar o nome de Jesus, e comece a clamar por Jesus. E quando ele falou Jesus, o diabo deu 2 passos para trás, que estava ali, fungando o cangote dele. Daí ele falou Jesus de novo, ele recuou mais um pouco. Daí ele falou: não é que o negócio é bom e funciona? Daí ele começou a falar Jesus, daí ele começou a escutar uma quebradeira dentro do quarto. Daí ele continuou clamando, foi para a cozinha, pôs em cima do telhado. E daí ele falou: vou clamar Jesus até esse bicho sumir do bairro, da cidade, do estado. Então foi uma experiência, claro, isso não é doutrina, é uma experiência, por isso que eu torno a enfatizar, né, que Deus é um Deus pessoal, né? Então tem experiências pessoais que, se a gente for generalizar, né, e limitar, Deus atua aqui, não atua ali, atua assim, a gente não daríamos a atenção devida para a multiforme graça do Senhor Jesus. Tá bem. No próximo bloco eu quero ouvir o que o apologeta vai falar disso tudo aí. Eu até tenho uma ideia, mas a gente vai, obviamente, explorar muito mais esse tema. Muito bem, esse é o programa que é feito para você e também por você. Pois é, o tema de hoje, por exemplo, foi sugerido pelo Lucas Oliveira. Ele mora em Itabaiana, lá em Sergipe, e usou o Facebook para nos mandar a sugestão de hoje. Vai ganhar esse presente aqui, ó: Reflexões sobre os Salmos, que é um livro muito interessante do pastor Marcelo de Oliveira. Você já conhece o pastor Marcelo de outros programas aqui, né? Ele também é apologeta, e o site do pastor Marcelo Oliveira é esse que está aí na tela, é www.davarelohim.com.br. Davar Elohim é palavra de Deus em hebraico, tá? .com.br. Ou se você puser no Google lá o Marcelo de Oliveira, você certamente vai entrar em contato com esse autor
que acabou de lançar esse livro, entre outros, né, reflexões sobre os Salmos. Um presente da produção do Vejam Só para o Lucas Oliveira, que pautou o tema de hoje para nós. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode usar o Facebook, né? Tem o endereço, vai aparecer aí na sua TV, olha lá, /programa Vejam Só. Ou você, se preferir, usa o Twitter, né? Também estamos lá, o Twitter é @programa Vejam Só. Inclusive, deixa eu fazer uma fofoca aqui. Quem acompanha o Vejam Só ou no Twitter ou no Facebook tem acesso a algumas informações de bastidores que o João Vitor coloca lá e tal, tá? Agora, se você não quer, usa o site. O site do programa é o vejamsó.com.br e lá tem um lugar para você fazer as suas sugestões de temas. Sendo a pautada a sua sugestão, seja do tema, seja do convidado, você ganha o presente, tá? Bem, quem é que opera nos milagres feitos fora do ambiente cristão? A repórter Kátia Silva apresenta o tema. Vejam só. Um assunto que é muito polêmico e divergente é a questão dos milagres. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, a Bíblia revela que ele operou muitos milagres. Um deles foi a ressurreição de Lázaro. Agradeço por ouvir minhas preces. Agora os que estão à minha volta creem em mim. Que eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim jamais morrerão. Lázaro! Levante-se! Jesus transforma a água em vinho. Encham com água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. E então levaram ao dono da casa a água que se transformara em vinho. E este aprovou. Multiplica os pães e os peixes. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. É um milagre! Inacreditável! Cura os leprosos. Acalma a tempestade. Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? Estes são apenas alguns dos grandiosos milagres que Jesus operou naquela época. Em religiões não cristãs, segundo alguns acreditam, milagres também podem acontecer. Existem relatos de milagres no hinduísmo, no budismo, no islamismo, na Umbanda e no candomblé. A questão que fica é: quem opera nos milagres feitos fora do ambiente cristão? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Valeu, muito bom. Quando os milagres são operados por Jesus em pessoa, aí é tranquilo, moleza.
né? Não tem nenhum tipo de, como se diz? Dúvida. De dúvida. Mas e quando é fora do ambiente cristão? Então, você participa pelo site www.vejamsó.com.br e vota. A enquete de hoje é: em sua opinião, quem opera nos milagres feitos fora do ambiente cristão? Deus, primeira resposta. Satanás, a fé, a divindade cultuada ou nenhuma das anteriores, não sei. Então. Vote e vamos lá. Bom, o senhor está devendo para nós, pastor Ignaldo, o comentário sobre aquilo que o pastor Gildo mencionou no bloco anterior, do sujeito que estava cavando a sepultura lá para violar um cadáver em nome de alguma entidade, e Deus falou com ele e ele foi embora. Não, isso é muito simples. Ele falou, mas na verdade o que aconteceu foi dentro do ambiente cristão, que a esposa dele estava orando. Então aí acho que não tem nenhuma dúvida de que essa operação foi uma operação que Deus realizou. Então essa aí não tem dúvida. Lá no cemitério. Lá no cemitério. Quando a gente fala ambiente cristão, está dentro do contexto cristão. Tem um cristão orando por ele, tem um cristão intercedendo por ele. Aí ele tem como ter um encontro com Deus vivo. Agora, o problema é se quem falasse com ele fosse Buda. Aí era complicado, né? Mandar ele se afastar daquilo. Aquilo era mais complicado. Então, isso é mais simples. Agora, tem a outra pergunta também, a outra colocação que o senhor fez, que eu acho que é bom esclarecer. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, é milagre, foi Deus quem fez. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Então, pelo menos tem assim, listando rápido, 6 passagens na Bíblia em que se mostra uma operação miraculosa e que não veio de Deus. Então a gente já começa lá no Êxodo. Então no Êxodo o que Deus fala para Moisés? Deus dá para Moisés um poder, um sinal. Qual é o sinal? Você vai pegar a sua vara e vai transformar ela numa serpente. Ele vai lá e faz o sinal que Deus fez. A gente não tem dúvida de que foi Deus quem fez aquela obra na vida de Moisés. Mas aí vem os magos do Egito, e o que os magos do Egito fazem? A mesma coisa que Moisés fez. Aí a pergunta é, a fonte de poder de Moisés era a mesma dos magos? Claro que não. Claro que não. Eles são condenados. Então, por aí você já vê que você pode ter algo miraculoso, porque uma vara se transformar numa cobra é miraculoso. E eles continuaram, porque depois eles fazem a água se transformar em sangue também, eles fazem as rãs subirem do rio, só quando chega na hora dos piores lá que eles não conseguem superar Deus. Eles falam, isso aí é Deus, esse Deus é mais poderoso. Mas eles vão acompanhando. Então, você já tem uma amostra de que nem todo milagre é de Deus. Em Deuteronômio 13, Deus faz um alerta, isso aqui é importante. Ele fala assim que se chegar uma pessoa, falar uma profecia, um sonho, ou fazer um prodígio, e depois ele disse assim, olha, vamos adorar outros deuses. Ele falou assim, mata ele. Né? Essa era de mata porque Deus está te testando, não sou eu. Então, ou seja, ele não está dizendo que aquele milagre era falso, ele fez o milagre, ele fez uma predição, né? Porque as pessoas vão muito nisso, fulano, mas ele foi lá, jogou carta, ele foi lá, invocou não sei quem e preveu algo que aconteceu na minha vida. Isso não prova que é de Deus. Pode ser até que seja algo miraculoso, mas não prova que é de Deus. Aí nós temos Jesus que ele fala o quê? Isso é a gente pensa, nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos messias, né? E falsos profetas que fariam sinais tão grandes que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então a gente já fica assim. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, ele vai falar sobre a manifestação do anticristo, ele fala a mesma coisa. A manifestação dele é com sinais e prodígios de mentira. Porque as pessoas não quiseram a verdade. Então, Deus permitiu que chegasse a eles a operação do erro. Você tem lá em Apocalipse 12:9 dizendo que Satanás é aquele que engana todo mundo. E você tem até um trecho aqui que é forte, né? Que fala assim, Apocalipse 16:14. São espíritos de demônios que operam sinais. Então a gente tem que ter essa consciência que às vezes as pessoas não têm. As pessoas elas querem um milagre, elas querem uma cura e às vezes elas vão a qualquer preço. E às vezes ela até se ressente. Mas os crentes, é só eles que fazem milagres, só Deus está com eles. Não é isso, gente. A gente tem que pensar assim, o mundo espiritual ele tem a maneira correta e a maneira errada de funcionar. Tem a maneira certa de se relacionar com Deus e a maneira errada. Você não põe um encanador para cuidar da parte elétrica da sua casa. Por quê? Porque ele não conhece, muitas vezes não conhece a parte elétrica. Ele vai mexer lá, ele vai fazer alguma coisa, vai atrapalhar, vai estragar.
Tem que ser, e existe a maneira certa e a maneira errada de fazer aquilo. Então, a mesma coisa, as coisas espirituais. É que hoje as pessoas, elas ficaram assim, não, se está falando do bem, se está curando, então tá bom. Não importa qual é o nome que está por trás daquilo, tanto faz. E não é bem assim. Você tá, o mundo espiritual, as pessoas têm que se relacionar com ele conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia, no caminho certo, da maneira certa. Senão elas vão correr perigo, com certeza, né? Pastor Gildo, como é que fica tudo isso que o pastor Aguinaldo acabou de falar, diante daquela posição que o senhor defendeu no primeiro bloco, de que Deus opera fora do ambiente cristão? Sim, opera. O que eu falei, a gente tem que ver o contexto, né? Tem que ver, porque senão você vai limitar o agir de Deus. Não estou falando que Deus vai agir em nome de Beelzebul, né? Vai agir em nome de uma entidade, não, de forma alguma. Mas eu sou da premissa que Deus, ele não está limitado no agir. Então Deus, se ele tem um propósito, né? Se tem um projeto, né? E tem todos os pormenores, que eu acho que cada caso é um caso, Deus, ele age até no inferno, porque ele é Deus. Então, nessa sua fala, me tira uma dúvida, eu sempre me invoquei com um texto lá de Atos, em que uma moça, lá em Filipos, persegue Paulo e Silas, dizendo apenas e tão somente a maior de todas as verdades. Estes homens falam em nome do Deus Altíssimo e lhes trazem a palavra de salvação. Passou uma semana falando isso, certo? Quem é que estava falando? Era o diabo? O diabo ia falar verdade? Jesus falou que não tem verdade no diabo. Era Deus falando nela. Não, nesse caso não. Como que não? Tava atrapalhando, igual dentro de uma liturgia, de um culto, de uma reunião, né? Às vezes a pessoa, ela pode, o espírito é sujeito ao profeta, mas nesse caso não era o Espírito de Deus. Embora ele falava uma verdade, mas ele estava sendo inconveniente dentro daquele contexto, né? E talvez queria tocar até na vaidade dos discípulos, porque não era o momento. Então o diabo, ele tem sua forma sorrateira de agir. Então, por que tanto elogio constantemente? Chegou uma hora que o apóstolo Paulo falou, para com isso, né? Pedro também não foi uma hora, num dado momento, né? Ele fala que Jesus, né, era o Messias, e depois ele fala, Senhor, tem compaixão, onde já se viu isso, né? Daí ele fala, para trás de mim, Satanás. Não era algo de bom senso, algo que caberia, né? Não, por que morrer? Mas o plano de Deus era distinto, e ali coube um espírito de discernimento por parte dos apóstolos, em ver que quem estava falando ali era um espírito maligno, não era Deus, porque o ambiente, o contexto não era para elogios. Agora, vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil para o senhor, depois quero ouvir o pastor Aguinaldo também. Vamos imaginar o seguinte, tem uma pessoa, alguém aqui no Brasil, tal, que está sofrendo de um mal que a medicina não consegue resolver, mas é uma pessoa de bom coração, de boa índole, alguém diz para ela, vai lá no fulano, que ele faz cirurgia espiritual e tal, e essa pessoa vai e acaba tendo o problema dela resolvido. Ela crê de pé junto que foi Deus que operou ali, e não foi? Olha, por isso que eu comentei que o tema, a gente tem que ver cada caso cada caso de uma forma diferente. Eu não estou aqui também para pegar uma situação difícil como essa e falar, é isso, né? Mas eu entendo da seguinte forma. Essa pessoa, ela tem um problema sério, foi desenganada pela medicina, como já foi dito pelo nosso apologeta, né? O diabo tem poder, mas Deus tem todo o poder. E agora eu falo para você, que nem essa pessoa, se Deus for agir nessa situação, você fala, mas ele vai dividir a glória dele.
Não sou eu que vou falar, não, ele. Isso, ele vai dividir a glória dele, onde já se viu. Eu penso assim, que tudo pode ter um propósito. Vamos supor, eu penso assim, vamos ver se eu vou conseguir através das palavras expressar. Porque o Senhor Jesus, ele se tornou criatura, né, por amor de nós. Ele foi flagelado, foi cuspido, foi escarnecido por amor de nós. Ele morreu por nós. Não parecia uma vitória aparente de Satanás? Poxa, mas chegou nisso. Os discípulos no caminho de Emaús disseram isso com todas as letras. E o final é o quê? Para que a humanidade fosse salva. Certo. Então, o que parecia uma derrota, o que parecia uma perda, Deus fez um final para salvação e resgate de toda a humanidade. Então, não estou falando, pode ser, né, que nesse contexto, né, seja Satanás operando, querendo o benefício, que aquela pessoa continua servindo, mas se essa pessoa, ainda que por esses caminhos tortuosos, porque tem um fator dentro até da missiologia, talvez o nosso apologeta pode falar, que chama fator Melquisedeque, que é uma consciência que todo ser humano tem de um único Deus, né? Então, ela buscando, e Deus falou, vou fazer com que esse sujeito, lá na frente, ele me encontre. Então, a cura pode acontecer, não sei. Se Deus atuou ali nessa situação específica, se Deus atuou, é porque quer salvar o sujeito lá na frente, não é só a cura. Então muda a pergunta. Deus pode atuar nesse contexto? A regra para mim, nesse contexto, é não, para mim. Mas Deus, ele é Deus. Como eu disse uma frase, ele é Deus até no inferno. Então, se lá na frente ele tem um propósito para essa vida, ainda que num primeiro momento parece que ele está sendo posto de lado, como foi com Jesus, morreu, acabou e agora, né? Tá. Mas ele ressuscitou. Então eu não quero chegar numa conclusão definitiva, é isso, aquilo, mas eu quero que a gente possa refletir que Deus, né, ele opera em todo lugar, e nesse contexto, opinião minha, não um contexto usual, e que Deus opere, mas e se a salvação da pessoa, porque se a pessoa morrer, ela vai morrer sem Jesus. Não, tudo bem. Entendeu? Tá. Então, mas nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de milagre. Sim. Certo? A mulher é bom coração. Não, mas só isso não. Devota de tudo e mais um pouco, tal. Aí é levada por alguém num desses centros que a gente viu aí na matéria, né? Com todo mundo se veste de branco e tal, faz cirurgia espiritual e ela cessa o problema da doença dela, né? Tá, ela é curada, recebeu o milagre. Se perguntar para ela quem foi que operou o milagre, ela vai dizer que foi Deus. E aí, como é que o senhor... Então, aí ela passa na porta da sua igreja lá. Então vamos lá. A questão aqui, foi Deus? Eu não sei, eu que estou perguntando. Então, aí que eu pergunto assim, quem é essa pessoa que fez a operação nela? Ele alega de onde veio o poder dele? Porque a maioria dessas pessoas, ele não alega que é Deus. Fala assim. Nem alega que é Jesus, mas tudo bem, ele pode... Espírito de luz. Ele pode, isso. Então ele já usou uma outra... Agora, aí o Espírito de luz que eu conheço na Bíblia é o de 2 Coríntios 11:14. O próprio Satanás se trouxe figurinha de luz para enganar os homens. Essa é a questão. Sim. Agora, o que eu ia falar assim, é óbvio que a pessoa recebeu um bem. Nós já vimos que Satanás, aí assim, a gente vê pela Bíblia que ele faz milagres, ele cura. Né? Então ele pode curar. A questão é, ele cura com qual propósito? Porque ele é uma pessoa e quer ver a pessoa bem? Não é. Ele quer manter a pessoa cativa. Então, se ele não fizer nenhum bem, a coisa fica complicada. Estou pensando, isso aqui é uma coisa de história. Muita gente não sabe, mas o Hitler, em 1936, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, para ter ideia. Foi indicado. Você já imaginou se ele tivesse ganho o Prêmio Nobel da Paz? Que vergonha que ia ser? Por quê? Porque, na ocasião, em 1936, teve a Olimpíada de Berlim, ele se fez de bonzinho, né? E queria reunir os povos e tudo mais. Então, é a mesma coisa, Satanás, ele trabalha dessa maneira. Não é incomum, agora vou dar um outro exemplo bíblico, não é incomum Satanás operar e a pessoa achar que é Deus. O exemplo servo de Jó.
Quem foi que fez todo aquele arraso na vida de Jó? A gente não tem dúvida. Foi Satanás, mesmo que foi com permissão de Deus, mas foi Satanás. Agora vem o servo dele e fala assim, chega correndo e fala assim, olha, caiu um fogo de Deus do céu e consumiu os teus animais. O fogo era de Deus? Não era, mas ele achou que fosse de Deus. Ele achou de sobrenatural de Deus. Então, não é pelo fato da pessoa achar que é Deus e pensar que é Deus, que foi Deus. É óbvio que, agora, é justamente, acho que onde a gente tem que esclarecer as pessoas e até dizer assim, pode ser que você ainda não entrou num ambiente cristão, você não está numa igreja, mas você quer ver um milagre na sua vida? Clame a Deus, clame a Jesus. Mesmo que você não entrou, você não entende nada de Bíblia, mas não vai atrás de outras entidades, outros nomes, outras coisas, porque isso não é o caminho de Deus, não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus opera. Então as pessoas, elas às vezes só olham para o milagre e não estão preocupadas com a fonte. E esse é o problema. Porque elas, se tem uma fonte segura, é Deus. E quando a gente fala em Deus, até aqui tem duas matérias lá no meu site. E uma delas é a identidade de Deus, que isso é importante, que não é só porque usa o nome de Deus, que é o Deus vivo da Bíblia. E outra assim, que é o monoteísmo teórico, mas o politeísmo é prático. Ou seja, aí eu acredito só num Deus, mas a hora que eu preciso de ajuda, tem uma fila grande aqui de seres que eu estou pedindo ajuda. Você sabe que no islamismo tem isso. O islamismo tem muito isso, né? Há um só Deus, Alá, um só Deus, Alá. Mas entre Deus entre Alá e o homem, tem pelo menos umas 13 categorias de seres. E quando eles querem ajuda, lá na mesquita chama o Alá, mas fora dali ele vai buscar outras entidades. Então, no final das contas, na teoria é um Deus, mas na prática é outros. E se você quer Deus na sua vida, a teoria e a prática tem que ser aquele. É um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não é porque a pessoa... muita gente que invoca esses montes de seres que vão atrás dessas operações... Eles têm uma noção de um Deus único e até confiam em um Deus único. Só que aquela pessoa que está fazendo aquela operação, aquela ação não é feita em nome desse Deus e nem em nome do seu Filho Jesus Cristo. É feita em nome de outros seres aí, né? O problema, e isso é um problema sério. Eu estou lendo um livro muito interessante, A História do Espiritismo, escrito pelo Conan Doyle. Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes. E você fica chocado pelo seguinte, quando os fenômenos espíritas começam a aparecer, reúne até cientistas para ver se aquilo é fraude ou se aquilo é legítimo. E algumas vezes eles detectam que é fraude mesmo. Mas muitas vezes eles detectam que aqueles sinais eram legítimos. Tinha curas, tinha previsões, tinha levitação de objetos, tinha materialização de espíritos. Então eles chegam à conclusão que eram verdadeiros aqueles fenômenos. Agora, o problema não é se aqueles fenômenos são verdadeiros ou não. É qual é o originador do fenômeno, qual a identidade das entidades que se manifestaram ali. Então, nós já vimos, Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os homens. Então, não é a questão, eu acredito que realmente apareceram espíritos, que ele fez levitar, que ele tocou instrumentos, ele fez isso mesmo. Só que ele fez com que intenção? Isso é Deus? Isso é o que Deus tem para o homem? Não é. Então, curas, as pessoas iam lá e eram curadas, mas a grande questão é a fonte. Quer ver mais longe? Tem uma coisa assim que me choca. Lá em Santos, no cemitério do Paquetá, tem um túmulo que é o túmulo da Maria Féia. Se você for lá no Maria o quê? Maria Féia. Maria Féia. Féia. Se você for lá no dia 2 de novembro, mas você vai encontrar o que tem de gente lá, e com plaquinha de milagre, de sinal, faz aquelas braços de cera, né, cabeça de cera. Tá? Aí você vê, quem foi a Maria Féia? Foi uma santa? Não. Foi a mulher que o marido matou e esquartejou e pôs numa mala. E aí ficou famosa a história, aí alguém, sei lá... é o crime da mala. É o crime da mala. Aí ficou a mulher, essa mulher é uma santa, era uma mulher tão boa. A mulher nem católica era direito, mas o pessoal, nossa... Aí alguém disse que recebeu um milagre. Agora tá cheio de gente indo lá. Porque a mulher foi esquartejada, ela virou santa? Santa e tudo mais. E agora, não... E esses milagres, então, pastor? Quem que você acha que faz? Fala pra mim. Mas aí, no próximo bloco eu quero discutir com vocês, já que é o último, né? Qual é o poder da fé pessoal, sem a ação de Deus nem do diabo, se a fé pode fazer alguma coisa, e também a questão da sugestão. A gente volta já com Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, né? Que está discutindo hoje a questão
dos milagres operados fora do ambiente cristão. Quem é que está atuando ali? O Oliveira, de Uberaba, em Minas Gerais, ele diz: o apóstolo Paulo nos explicou que não devemos nos surpreender com tais falsos mestres que parecem, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. A questão crucial é como podemos discernir verdadeiros e falsos milagres. Por qual regra da palavra de Deus, que o homem que se diz de Deus, que seu trabalho é autorizado por Deus? Alguns pontos importantes em relação às curas do nosso Senhor Jesus Cristo serviram como testes práticos para curas da igreja de hoje. Jesus não divulgou suas curas para criar uma reputação sensacionalista, nem como pretexto para arrecadar dinheiro. Assim, Jesus ordenava aos curados para ninguém contar. Ah, boa. Pastor Gildo. Então, o Senhor Jesus vivia fazendo isso, não conta para ninguém e tal. E o que a gente mais faz é divulgar. E aí? Estou errado em divulgar? Não, penso que não, né? Por conta que para edificar a igreja, às vezes as pessoas estão passando por uma situação semelhante àquela que você recebeu o milagre. E quando a gente compartilha, né? Aquela pessoa fala: poxa, Deus agiu na vida dela de forma semelhante, então pode muito bem agir também na minha. Então eu acredito que só vem colaborar, né? Claro que hoje em dia, às vezes a gente vê como se fosse a questão do milagre da fé, como se fosse como que eu posso mencionar? A turma não está dando a importância devida, chega, como aqui nessa igreja, o seu milagre vai ser mais rápido do que lá. Isso aí eu acredito que não alegra o coração de Deus. Mas a divulgação séria, sem sensacionalismo, evidentemente, ela é muito boa para o corpo de Cristo, de uma forma geral. O senhor acredita que a fé produz coisas sozinha? Sem Deus fazer nada, nem o diabo também? A Bíblia nos ensina que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e das coisas que se espera. Eu penso assim, que a pessoa seria um combustível, mas você precisa ter o veículo. E eu entendo que se, assim, a grosso modo, se não tiver direcionada em Deus, vai ser apenas um pensamento positivo. E o senhor, professor? Essa questão da fé. Aí a gente tem que pensar assim: fé é sempre fé em alguma coisa. Fé em quê? Na fé. Mas em quê? Na fé. Fé na fé? Ué. Eu tenho fé que vou ficar bom. É tipo um pensamento Paulo positivo. Roberto vive falando A gente pensar, a Bíblia não coloca coisa dessa maneira. Mas, por exemplo, a Bíblia, ela fala que o coração alegre serve de bom remédio. O que é isso? É uma atitude positiva, uma atitude confiante. Isso, claro, a gente sabe que isso ajuda. Claro que uma pessoa que eu vou ficar bom, é isso que quer dizer, né? A fé assim, vou ficar bom, vou ficar curado, daqui a pouco eu estou bom. É muito melhor do que uma pessoa que acha que eu vou morrer logo. Então, é claro que essas atitudes assim, elas trazem uma melhoria para a vida da pessoa. Mas é diferente da pessoa dizer assim: eu creio que tal entidade, tal pessoa, tal espírito vai me curar. Aí ele já está colocando a fé dele em alguma coisa e está se pondo à disposição desse espírito. Eu até não terminei de falar da Maria Féia, que eu ia contar um caso que era assim, que eu conhecia a família. Que a mulher tinha 2 filhos e ela tinha um menino, um menino bom. Quando nasceu a menina nasceu com um problema mental. E ela foi lá e fez um voto com essa Maria Féia de que se Maria Féia curasse a filha dela, que ela levar não sei o que, né, que essas coisas. A menina ficou boa, né? E aí tal, tranquilo, a Maria Féia fez, levou a oferenda, tudo. Passou coisa de um ano, o menino que era o menino caiu no mesmo problema que a menina teve e não teve mais solução. Credo. Então assim, então você começa a ver assim, por quê? Porque a pessoa pôs a fé em algo errado, abriu um espaço para uma entidade maligna. Então não foi uma fé na fé, não foi uma confiança, não, confio que minha filha vai ficar boa. Não foi isso. Então a gente sabe... Foi um pacto. Foi um pacto. Então é bem diferente. Agora, assim, a gente sabe que um pensamento
bom, positivo, ele sempre vai te ajudar. Não significa que sempre vai dar solução, sempre vai curar, mas que tem um efeito bom sobre a nossa vida, né? O coração alegre serve de bom remédio, né? Pastor, o senhor já viu gente que... O senhor é de uma igreja pentecostal, né? Sim. Gente que servia aí aos demônios e tal, e resolveu um monte de problemas lá quando serviu os demônios, e quando vem para a fé, passa pelo deserto, né? Porque começa um monte de coisa a dar errado na vida. Como é que o senhor explica isso? Se Jesus é melhor que os demônios, por que a vida da pessoa começa a andar para trás? Sim, o que eu vejo assim, como a gente comentou já em outro bloco, né? O diabo tem poder, mas Deus tem todo o poder, né? E aquilo que o diabo ele dá, com uma mão, com certeza, com as duas ele vai tomar. Então, num dado momento, a pessoa estava sendo servida pelo diabo, pelo mundo com bandeja de ouro, vamos dizer assim, e quando ela vem para a fé, né? As coisas já são diferentes, né? Eu penso que Deus ele não constrói sobre alicerce alheio também. Então ele vai trabalhar, vai recomeçar algo com a pessoa. Aquela questão da mulher cirofenícia, né? Em poucas vezes eu vi, né, o Senhor Jesus sendo tão duro com alguém. Eu nunca vi. Aquele então, é o pior exemplo que tem. Isso, e ela vai, insiste, talvez nós já teríamos virado as costas. Poxa, me chamou de cachorrinho agora, é o fim da picada. Mas não. Ela continua adorando firme e fala: eu não quero, Senhor, eu não quero um rodízio, eu não quero um banquete, né? Uma refeição completa. Desde que venha das tuas mãos, as migalhas serão suficientes. Então ela está falando assim, desde que sejam das tuas mãos. Não precisa ser um banquete. O diabo pode querer dar um banquete para a gente, mas vai dar uma congestão terrível no final. Mas ainda que sejam migalhas, vindo das mãos de Deus, vai ser suficiente para transformar a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. O começo pode ser difícil, porque Ele está tirando aquela construção antiga. Mas se a pessoa perseverar, com certeza vai ser muito melhor do que era quando servia a falsos deuses, a demônios. Itamar Luiz de Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus permite que tais milagres aconteçam para provar seu povo, para ver se seu povo está preocupado com sinais ou em servi-lo. Isso foi assim desde o Antigo Testamento. Vocês, Deuteronômio 13, Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2 confirmam a permissão de Deus para tais milagres. O senhor concorda? Concordo. Você vê aí que, assim, o que você quer? Você quer os milagres ou você quer o Deus dos milagres, né? Quem você quer? Mas quando você está com dor de dente, vale qualquer coisa para cessar a dor de dente? Já teve dor mesmo de que seja negar a Deus, né? Você estava falando da pessoa que perdeu tudo. Se você pensar em Moisés tinha um vidão lá no palácio de Faraó. A hora que ele rompe isso para seguir o caminho que Deus quer para ele, tem que fugir, morar lá no deserto, ficar 40 anos no deserto. Então é que assim, a gente às vezes vem com a ideia de que tudo tem que ficar bom da noite para o dia. Agora que eu estou em Deus, tudo tem que ser, né? Então, às vezes, nós temos que obedecer a Deus, saber o que Ele quer para nós e pagar o preço que é necessário para isso. Jesus chama o quê? Para renunciar. Jesus chama você para pegar a sua cruz e segui-lo. É isso que Ele faz. Então, você vai ter certos conflitos. Às vezes a pessoa, imagina, uma pessoa está numa família dele, sei lá, uma família que tem uma determinada prática religiosa lá. É óbvio que quando ele... Um muçulmano, na hora que ele aceita Jesus, é óbvio que a situação dele piorou. Ele agora foi rejeitado pela família, pela comunidade, deserdado, se não morrer. Então, às vezes, a gente tem muita noção de que esse é o núcleo do Evangelho. O núcleo do Evangelho não é que eu vou aceitar Jesus, tudo vai ficar bem. Mas eu vou aceitar Jesus, vou começar a segui-lo, e segui-lo trará bênçãos para a minha vida. Mas cada contexto tem suas próprias bênçãos, né? Bom, e mais uma pergunta para o pastor Gildo. Qual é a influência do senhor que lida com milagre, com uma igreja que busca muito isso? A influência da sugestão. Como assim? Porque muita gente acusa esses curandeiros por aí de, na verdade, não curarem coisa nenhuma. A pessoa é que acredita que foi curada, então o poder poder da sugestão, ela é sugestionada a acreditar naquilo e tal. Isso pode acontecer na igreja também. Também, né? Por isso que em um dos momentos eu comentei, porque tem gente que se vale do sensacionalismo, né? Mas nós
né? Nós acreditamos no milagre, eu já recebi milagres, né? Já presenciei milagres, e a gente procura ter muito cuidado, porque, como já foi dito, né, pelo nosso amigo apologeta, a questão não é o milagre, e sim o Deus do milagre. Então a gente sempre procura colocar evitar o sensacionalismo, né, nas nossas igrejas, e focar que é o Deus do milagre. Por que querer só a mão se você pode tê-lo por completo? Né? Não é só a mão que abençoa, só a mão que entrega, né, o milagre, mas tê-lo por completo, uma experiência pessoal e real com Deus que salva, não só cura, mas que salva, que batiza e que cremos que em breve voltará. O Sandro Silva de São Paulo, ele faz um questionamento interessante. Ele diz que, assim como Simão o mágico em Atos 8 e a pitonisa do capítulo 16 enganavam as multidões, também nas religiões pagãs, inclusive no catolicismo e até em igrejas neo e ultrapentecostais. O que será que é uma igreja ultrapentecostal? O diabo tem Primeira vez que eu ouço esse termo, ultra. O diabo tem cegado as pessoas. Mateus 7, 22, 2 Coríntios 4, 4. Lembrando que esse é um assunto proibido para pessoas não doutrinadas, pois correm o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. O senhor não tem medo de blasfemar, não? Sim, é o que eu acho que é até uma outra questão, né? Porque às vezes num lugar onde tem curas em nome de Jesus, às vezes o procedimento ali não é um procedimento que a gente aprove. Tem até procedimentos que a gente pode dizer que é desaprovado. A questão é Deus que está operando ali, né? Então, às vezes a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes o milagre é feito em nome de Jesus, o sinal é em nome de Jesus, mas não significa que, por exemplo, até o caso aí desse sensacionalismo que as pessoas fazem. Sensacionalismo está errado. Agora, não significa que aquela pessoa não foi curada em nome de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim: mas as pessoas são curadas, mas elas não se voltam para Jesus. Ué, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou também. Sim. Então, o milagre, ele é feito em nome de Jesus para a glória de Deus. É óbvio que até a pessoa que fez o milagre, ela pode ter algum procedimento que não é bom, e a pessoa que recebeu o milagre também sair dali e pecar. Ela foi curada, ao invés de ela tá saudável para servir a Deus, ela ficar saudável para pecar mais. Mas isso não significa que aquela pessoa não foi curada por Deus. Deus, na sua bondade, curou. Ele queria que ela reconhecesse que ele não é só o que cura, ele é o que salva. Mas ela não fez isso, como os 9 leprosos. Então, acho que essa é uma questão até para se debater longo. E entre os perdidos, Jesus fala que entre os perdidos vai ter gente que fez milagre em nome dele. Isso, ou seja, tem gente que fez milagre em nome dele, mas não viveu como ele queria que vivesse. Profetizou. O milagre aconteceu, mas o cara vai pro inferno. Porque às vezes a pessoa também acha assim: eu estou fazendo milagre, então tá tudo certo. Não é isso. Essa é uma das principais artimanhas do diabo. É engano, é um engano. Agora, a pessoa pode receber um milagre: poxa, Deus me salvou, eu vou servi-lo de sinceridade. E servir com sinceridade. E o outro lá, o que recebeu o milagre, vai ter o milagre da salvação. O que fez o milagre, mas a vida dele foi para onde Deus não queria, né? Sim, usou a mula. A mula por de amor ao perdido. E a mula não se salvou. Tadinho da mula. Eu não sei, viu? A mula entrou na arca, viu? Vamos lembrar isso: o burro entrou na arca, a anta entrou na arca, a mula entrou na arca, os donos não. Bom, vamos lá. A Cátia Silva fez a mesma pergunta no tema de hoje para vários cristãos e não cristãos. Vamos ver. Quem opera nos milagres feitos fora do ambiente cristão? Quem que o senhor acha? Depende. Essa resposta é um tanto complexa. Primeiro, precisaríamos ter essa convicção de que é de fato milagre. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o próprio inimigo enganaria os escolhidos. E Jesus, num certo texto, diz que há uma capacidade do inimigo de fazer até fogo do céu descer. Então, os milagres nunca servirão como prova de que Deus está operando em tudo quanto é milagre. Eu acredito que puramente é o adversário, né? Porque a Bíblia fala que ele enganaria até os escolhidos, né? Então, eu acredito que ele se passa por uma situação de bem para tentar corromper aquelas pessoas para que eles fiquem cegos e sigam aquilo que eles acreditam ser bom para eles, né? A gente mesmo, uma fé que a gente tem. A gente pode ser dono desse milagre.
Pode ser sim. Se você ter fé, você consegue tudo o que você quer. Então, o diabo. Por que você acha isso? Porque ele tem poder. Se as pessoas clamarem a ele, a palavra de Deus diz que ele foi expulso para a terra. E se as pessoas clamarem, ele infelizmente se manifesta nas pessoas. Eu creio que não. Por quê? Creio que é o próprio diabo, como a Bíblia fala, que ele também faz milagres, prodígios e maravilhas, né? No que eu acredito é Deus. Sempre. Não tem outra forma. O caminho é esse. Eu acredito que seja o inimigo mesmo das nossas almas, né? Porque só quem faz milagre é Deus. O resto é o inimigo mesmo. Só Deus faz milagre. Como é que o inimigo fez? Mas enfim, tudo bem. Tá tudo valendo. Rafael Toneto de Vitória no Espírito Santo. Prezados, boa noite. Na minha opinião, quem opera tais milagres é Satanás. Cheguei a essa conclusão com a seguinte análise. Quando Cristo operava milagres, era para a expansão do reino e para que todos crescem nele. Pois bem, se uma pessoa recebe o milagre cultuando qualquer coisa ou divindade, o propósito de Cristo não foi cumprido e não haveria motivos para que Deus tivesse realizado tal ato. Tá certo, né, pastor? Eu acho que, assim, de uma forma geral, podemos dizer que sim. O pastor Kelvin Monteiro, de Macapá, no Amapá, um ósculo santo aí, pastor Kelvin. Em Mateus 7, Jesus diz, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a palavra diz, depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. Então, o que o pastor Kelvin está lembrando aqui é que a operação de milagres não garante que o milagreiro é de Deus, ainda que Deus tenha feito milagre, e que a fé também opera. Né? O senhor crê no poder da fé? Mas aí é um contexto cristão. Sim. É um contexto cristão. O grande problema é o contexto não cristão, né? O contexto não cristão, onde não é o nome de Jesus, onde não é o Deus da Bíblia, aí a coisa fica complicada, que a pessoa está invocando tudo quanto é espírito, né? Aí é uma discussão longa também, né? Dentro do contexto cristão, como funciona isso? Como assim? É sempre Deus que está operando, né? Dentro do ambiente cristão? Faz o inverso. Não, inverso, não, assim, mas a pessoa está... Mas isso levanta a dúvida pelo seguinte, a pessoa está em pecado, está fazendo coisa errada, está usando aquilo para se beneficiar, mesmo assim Deus está operando... E não? Né? Eu acredito que sim, ainda que ele está se comprometendo, mas e aí, pastor, é uma questão. Eu penso que é aquela história da mula novamente, né? Mesmo a pessoa que está sendo um canal, ela pode estar com a vida errada, né? Sendo aquele sujeito que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Deus, pela misericórdia, por amor à obra e por amor ao perdido, pode estar usando esse contexto, sim, para estar operando milagres. O pastor José Patrício de Lima, de Caruaru, em Pernambuco, acho que é o próprio Deus. Ele é soberano e onipotente, faz chover no roçado do cristão e do ateu. Deus opera em todos os... Mas milagre não é para todo mundo. Aí é outra coisa, né? O que é assim, a gente sabe que é uma providência de Deus, que muita gente numa hora de aflição clamou Deus. Agora, o grande problema é quando a pessoa pega um outro Deus, né? E assim o pastor colocou muito, mas assim, você vê Deus muitas vezes tirando a pessoa daquele ambiente, né? Assim, hoje tem o caso de muito muçulmano se convertendo, e às vezes o muçulmano está indo para Meca, né? Daqui a pouco Jesus aparece para ele e fala, aquele lá não é teu lugar, eu tenho algo para você. E toca nele, cura, já teve caso de cura e tudo mais. Ou seja, Deus está, de certo modo, Deus está agindo num ambiente não cristão, ambiente muçulmano. Mas está cheio de cristão orando por eles, e o que acontece no nome de Jesus e dentro de um critério de palavra de Deus. Então, né? Pastor, eu acredito, eu tenho uma hipótese que vai bem nessa direção.
Deus leva em conta a sinceridade de quem está em busca da verdade, né? Não sei se o irmão concorda, né? Quando eu trabalhava na Vida Nova, foi publicado um livro, A Morte do Guru. Morte de um Guru. E eu conheci esse guru, né? Ele se converteu sozinho, ele era hinduísta, né? Mas ele tinha uma sede de conhecer a verdade e, buscando a verdade, ele se desencantou com os deuses que ele cultuava no hinduísmo, chegou à conclusão que eram deuses maus, e ele, desesperado, começou a procurar, porque ele é politeísta, né? Nos milhões de deuses hindus, ele, desesperado, começou a buscar um Deus bom, né? E Jesus apareceu para ele. Sim. Igualzinho que o senhor falou aí. Não, tem até um interessante hindu também, é o Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é o Sadhu Sundar Singh, que é parecido. Que ele também, ele vai para a escola cristã, lê o Novo Testamento, só que como ele era hindu, ele fica revoltado que tenham dado o Novo Testamento para ele, ele rasga o Novo Testamento. Só que o coração dele começa a pesar, ele começa a buscar Jesus, ele fala, Jesus, se o Senhor é real, eu quero ter um encontro contigo. E aí ele tem não dorme à noite até que ele tem um encontro com Jesus, de manhã ele é um cristão. Então, assim, mas você vê que ele está fugindo do contexto dele. Sim, ele tá buscando a verdade. Ele está buscando a verdade. Sim. E acho que Deus leva esse... Voltando no caso dos 10 leprosos, se a gente for observar, os 10 foram curados. Mas quem obteve a salvação foi um samaritano, que dentro daquele contexto... Era um herege, né? Não era um religioso exemplar. E certo. Ele voltou para agradecer... E obteve a salvação ao contrário dos demais. Eu entendo que ele buscou mais. Esse é o sentido do todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É que a gente quer que o cara seja no modelinho ali. A linha de produção, né? Nossa. O que a gente às vezes tem que evitar é que as pessoas às vezes assim, ela invoca a Maria Feia, invoca o Espírito não sei do que. Ah, mas é tudo Deus, é tudo igual. Não é assim. Não é assim, né? O que a gente entende que Deus é óbvio, ele está não tem lugar onde Deus não possa agir. Agora existe um critério, existe um padrão. E se você está num lugar que ali é um lugar de adoração falsa e você quer o Deus verdadeiro, a hora que você encontrar o Deus verdadeiro, ele te tira do meio da adoração falsa, né? Só para completar o testemunho, né? O livro é da Edições Vida Nova, A Morte do Guru. Esse guru está vivo até hoje, se não me engano. Não é mais a Vida Nova, a Esperança levou embora, né? É a Esperança. Mas o Packing House acho pegou... que todo mundo tem que ler esse aí. Esse livro é sensacional. É da editora e livraria Esperança, Morte de um Guru, né? Um ósculo santo para o pastor Packing House. Enfim, esse guru, hoje ele mora na Alemanha, ele busca desesperadamente pela verdade, né? Por um Deus bom. E ele não conhece ninguém que não seja da religião hindu. E o pai dele era guru também e tal. E ele começa a procurar, Jesus aparece para ele, mas em seguida ele conhece uma cristã, uma missionária cristã, que é quem vai educar ele na fé. É o Cornélio dos nossos dias. Não, e até é tremendo, porque ele era adorado. Aí tem, não sei se você lembra assim, tem uma hora que o pessoal vinha trazer oferenda para ele. E um dia vem trazer oferenda para ele e ele escuta uma voz dizer assim para ele: você não é Deus, eu sou Deus. E aquilo choca ele, que ele nunca mais aceita adoração. Sim. E sabe, pastor, a pessoa, ela pode fugir, né, não aceitar um conselho nosso, uma orientação, mas ela nunca vai conseguir, por mais longe que ela possa estar, fugir das nossas orações. Então, as orações dos santos alcançam essas pessoas, e eu creio que muitos desses milagres que nós vemos, essa sede da pessoa buscar, está dentro desse contexto, através das orações intercessórias. Amém. Pastor Lelson Dias, lá da Bahia, diz: quando Deus realiza um milagre é por 2 motivos. Primeiro, por sua graça e misericórdia, o Senhor é compassivo. Segundo, por causa da carência de quem clama. Creio desse jeito, pois o único que faz milagre é Deus. Satanás não realiza milagre, ele faz truque. Os milagres de Satanás são fake. Bom, outro dia a gente continua o tema, porque o nosso tempo acabou, né? Mas nós estamos aqui com o pastor Hermenegildo, que é o pastor Gildo. O contato dele está no site vejamsó.com.br. O pastor Gildo é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço. Por ter atendido o nosso convite. E também
o pastor Ignaldo, lá do Vale da Bênção, que mais uma vez esteve aqui. Muito obrigado, Deus abençoe o irmão. Vamos ver quem é que vai levar o kit João Rezende. Guaraci Andres Júnior, parabéns, Guaraci, ganhou, né? Participa quase todo dia. Conheci a filha dele num voo que eu fiz nem lembro para onde eu estava viajando, nos encontramos no avião. Um ósculo santo para você e sua família, Guaraci. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.